Amados, se tem a oportunidade hoje também de ofertar e dizimar na casa do Senhor, faça isso, conforme o Senhor colocou no seu coração. Ontem, na verdade, retomamos nossos cultos presenciais. Aleluia. É maravilhoso. Parece que quando estamos juntos, né? Quando Jesus falou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou. Então, se nós vermos mais do que 2 ou 3, então não sei como é que é isso, mas eu sei que o Senhor não dá o Espírito por medida. Isso eu sei. Quanto mais nós buscarmos dele, mais nós vamos ter. Não existe uma medida do Espírito para cada um. Existe um desejo, um fogo ardente no coração de cada um que buscar, vai ter. Ninguém que busca o Senhor volta sem mais da presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós sabemos que estamos passando por dias terríveis. Dias terríveis, dias de verdadeiro terror, não há dúvida nenhuma disso. Não há dúvida disso. E nós temos ouvido muita palavra, muita palavra de esperança, de fortalecimento, palavra para nos dar coragem, de encorajamento para enfrentar a situação, porque a situação realmente não é fácil, a situação ela é complicada. E sim, é necessário mesmo palavras de encorajamento, porque os dias são maus. Precisamos nos alimentar da palavra de encorajamento todos os dias. E nós vemos Davi, ele passou um momento terrível da vida dele. E ele estava em Jerusalém estava rodeada de inimigos. Jerusalém completamente cercada. E Davi olha para aquela situação. Ele olha para todos aqueles inimigos rodeando Jerusalém, e ele fala lá no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Interessante é que Jerusalém, ele estava sobre montes, ele está sobre montes. É interessante nós vermos isso. Jerusalém, ele foi edificado sobre montes, e ele é uma cidade fortificada, grandes muros, intransponíveis para o inimigo. Davi estava lá dentro, ele sabia que seria difícil do inimigo conseguir tomar a cidade. Difícil. Mas mesmo assim, ele não confiava nos muros, ele não confiava no seu exército, ele confiava no Senhor. Ele sabia que ele tinha socorro dos muros, socorro dos exércitos dele, mas ele entendia que o socorro dele vinha do Senhor, somente do Senhor. Essa situação, ela está complicada, sim, e a palavra para nós, ela é esse Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Recebe essa palavra para a tua vida, irmão. Guarda essa palavra no teu coração, porque foi a palavra que o Senhor colocou no coração de Davi. Não confie no governo. Não confie no teu emprego. Não confie no que você tem no banco. Porque o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O Salmo 119, 49 diz: lembra-te da promessa que fizeste. É o salmista orando: lembra-te, Senhor, da promessa que fizeste ao teu servo, na qual, nesta promessa, tem me feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus é poder. Jesus, quando ele fala aos discípulos, ele fala para os discípulos: essa palavra que eu vos tenho dado, elas são espírito e são vida. Então a palavra do Senhor é vida. É vida. Amém? Receba isso, amado. Receba e guarde no seu coração essa palavra. Receba e guarde no seu coração essa palavra. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu preciso falar isso para você porque é o que eu sinto. Eu sinto que nós estamos em segurança. Eu sinto que nós estamos guardados no Senhor. Aquele que descansa à sombra do Onipotente somos nós. Nós somos aqueles que descansam sobre a sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Somos nós, eu e você. Então, entendido isso, eu quero falar de outras coisas. Sinais, amados. Sinais da vinda de Jesus como nunca foram vistos antes. Sinais. Todos os dias, sinais no céu. Luzes pelo céu. Eu vi reportagem esses dias que estão surgindo luzes pelos céus. Aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Brasil todo, no mundo todo. Reportagem. Alguém filmou isso. Muitas luzes pelo céu, lua de sangue. A volta dos judeus para Israel nunca aconteceu tanto quanto agora, nem em 1948, que foi quando Israel tornou a ser Estado, tornou a ser nação, que houve uma grande volta de judeus para Israel. Nunca aconteceu tanto quanto agora. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, epidemias. Não é só o coronavírus, não. Epidemias há muito tempo. Essa cena que eu vejo agora de várias pessoas com máscaras. Isso nós via no jornal há 5 anos atrás, lá na China. Há 10 anos atrás, lá na China. Hoje nós estamos andando na rua do Brasil, de Passo Fundo, na Avenida Brasil, na Rua Moron, e estamos vendo pessoas andando de máscaras. Pessoas andando de máscaras em Sertão, em Marau. Na menor das cidades até a maior das cidades, pessoas andando de máscaras.
Muitas enchentes, todo ano está tendo enchente. Não era assim, amados. Muita enchente, incêndios, vulcões. Tem vulcão aqui no Brasil que está entrando em erupção. Coisas doidas. Gafanhotos, nuvens de gafanhotos, consumindo nações. A ciência se multiplicando. Estamos em 2020, há 100 anos atrás, o homem andava a cavalo. Há 70 anos atrás, o meu pai vendia laranja de carroça. Transportava laranja de Sarandi a Lagoa Vermelha, demorava uma semana. Hoje nós vamos do Brasil ao Japão em algumas horas. A ciência se multiplicando, o amor se esfriando. Pai odiando filho, filho odiando pai. Pai não se consertando com o filho antes de morrer, guardando o ódio para a eternidade. Filho odiando o pai. Mas o maior de todos, todos os sinais não são esses que eu falei. O maior de todos os sinais é a apostasia. A apostasia do final dos tempos é o que mais tem apontado para o final dos tempos. Antigamente, quando você convertia, pastor Cristiano já é mais antiguinho que eu, né, pastor Cristiano? Uns 20 e poucos anos, né? Mas mais antes ainda do pastor Cristiano, eu lembro que tinha o meu avô. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus. Ele tinha uma igrejinha aí em Getúlio Vargas. Ele tinha que trocar o telhado da igreja a cada 2 meses. 2, 3 meses ele trocava o telhado da igreja. Porque o pessoal metia ali pedra, ou o telhado ou as janelas. O pessoal metia pedra na igreja dele. Era difícil de converter as pessoas. Eu lembro que quando eu era criança, eu até os 12 anos eu ia na escola dominical. E descobriram no colégio que eu ia na escola dominical. Eu era atacado diariamente de crentinho. Olha o crentinho ali, pau no crentinho. Apanhei algumas vezes por causa disso. Mas as pessoas, elas não abandonavam. As pessoas eram perseguidas, mas elas não abandonavam. Eu estou falando de uma realidade aqui no Brasil. Eu não estou falando de países islâmicos. Eu não estou falando da China comunista. Eu estou falando daqui do Brasil. Hoje, se o pastor não cumprimentar na entrada da igreja, a pessoa já vou mudar de igreja. Aí muda de igreja, vai lá, o pastor vai ter um dia que não vai cumprimentar de novo. Vou mudar de novo. Vai na 4ª, 5ª igreja, a pessoa desiste. A pessoa vai enfraquecendo e acaba apostatando. E a quantidade de apostasia é muito, muito, muito grande. Tem muitos falsos profetas, lobos para enganar, se possível até os eleitos. Muitos mercenários vendendo a fé. Que a pessoa no seu desespero vai lá por causa da bênção, comprar uma bênção, e ou recebe ou não recebe. Se recebe, anda um pouco na igreja e daqui um pouco abandona. Se não recebe, já abandona na hora. O evangelho, ele está barateado, não é mais o sangue. Muitas coisas acontecendo, muitos sinais.
E é por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé nesses tempos difíceis para podermos vencer. Temos que nos fortalecer. Mas o que é vencer? O que é vencer? 2 Timóteo, capítulo 4, de 7 a 8, Paulo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a justiça, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Isso é vencer, isso é vitória. Paulo estava na morte. Como que Paulo morreu? Como que Paulo morreu? Uns dizem que morreu fritado em óleo. Outros dizem que morreu cerrado ao meio. Não importa como ele morreu, mas ele declarou isso quando estava à beira da morte. Será que quando eu ou você, estivermos numa situação dessa, se foi na caldeira de óleo, na beira da caldeira, vamos imaginar que tenha sido assim. Na verdade eu não lembro exatamente como que Paulo morreu, mas na próxima mensagem eu falo. Na beira do óleo. E aí, será que eu e você falaríamos: glória a Deus, eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé, pode me jogar para dentro do óleo? Será que seria assim, amado? Não é minha intenção assustar, não, amado. Não é minha intenção assustar ninguém. Cara, se esse coronavírus não te assusta, não vou ser eu que vou te assustar. Se essa situação em que o mundo está, em que no estado de Nova York morrem 500 pessoas por dia hoje, já morreu mais de 1000 pessoas por dia na Itália, não vai ser um pregador do evangelho aqui do sul do Brasil aqui que vai assustar você. Tem muita coisa para nos assustar, amado. Mas eu não quero te assustar, até porque tem uma palavra maravilhosa que muitos teólogos, inclusive eu, estão afirmando: que haverá o grande avivamento da última hora. O grande avivamento da última hora. Isaías capítulo 53, e eu quero que você leia comigo. Isaías 53. Isaías 53, do versículo 11, e vamos adentrar o capítulo 54. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aí no 54, aí é a palavra para nós, olha só. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda,
estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te num ímpeto de indignação. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aleluia! Glória a Deus! Então, se nós tem vários teólogos que estão vendo isso. David Wilkerson, quando era vivo, nessa mensagem, nesse texto, ele enxergava o avivamento da última hora. O avivamento da última hora. E se nós formos entender, mulher na Bíblia, ela significa igreja. Mulher na Bíblia é igreja. Então alarga o espaço da tua tenda, igreja. Alarga o espaço, porque tu vai crescer. Na última hora tu vai crescer. Na última hora tu vai crescer. Lá em Atos capítulo 2, versículo 17, diz que acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Cheio. Eu tenho visto muitas profecias. Ontem mesmo vimos pastor Luiz profetizar na live do meio-dia dele. Profetizou sobre a nação. Nós temos visto muitos profetas. Aqui em Passo Fundo temos profetas, o espírito da profecia. Em todos os lugares se profetiza muito. Só que visões não se tem muito. Sonhos, nós temos visto muçulmanos sonhando. Muitos muçulmanos, jovens muçulmanos. Esses dias eu vi o depoimento dele. Ele estava se preparando para ir morrer pelo Islã, para ir se explodir em uma sinagoga. E ele, na noite anterior do atentado, ele sonhou com Jesus. Pronto para morrer por nada. Sonhou com Jesus, acordou pronto para morrer por Jesus. E é muitos relatos de muçulmanos que estão sonhando com Jesus. E ao sonhar com Jesus, acordam convertidos, acordam transformados. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Nossos jovens sonharão, nossos velhos terão visões. Vai acontecer nesse último avivamento que nós estamos começando. Eu creio que Deus já startou isso. Vai acontecer de pessoas que nós oramos a vida toda. Dormir, depois de ter praticado sei lá quantos tipos de pecados, sonhar com Jesus.
pela manhã acordar. Isso vai acontecer, pastor Célio. Isso vai acontecer. Nós vamos ver. Nós vamos ver as pessoas acordando de manhã e falando: Jesus, eu te amo. Como é que eu consegui viver sem ti todo esse tempo? Pessoas que abandonaram lares, pessoas que abandonaram filhos, converterão na madrugada sonhando com Jesus. É assim que vai acontecer. Está acontecendo. Quero te convidar agora para ler um texto. Lucas capítulo 3. Lucas 3, do 1 ao 20. Isso vai acontecer, amado. Mas nós temos que estar preparados. Nós, igreja, temos que estar preparados para isso. Lucas capítulo 3, do 1 ao 20. Agora que eu vou iniciar a mensagem, amado. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Iruteia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as mulheres o interrogavam dizendo, então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. O que nós podemos entender, amado? João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, filho de sacerdote, filho do sacerdote Zacarias, ou seja, crente. Era primo de Jesus, 6 anos mais velho que Jesus. Estudava muito a palavra. Viveu muito tempo no deserto. Ele era da seita dos essênios. Era judeu da seita dos essênios. Os essênios, eles saíam das sociedades e formavam sociedades no deserto. E lá no deserto eles entregavam as suas vidas à leitura, ao estudo, à adoração,
ao louvor a Deus. O tempo que João Batista foi levantado, o mundo vivia uma das suas piores crises moral, política, religiosa da história. Os políticos eliminavam opositores. Herodes, por exemplo, esse Herodes da época de Jesus, que tiveram 2, do final, ele havia matado 10 pessoas que simplesmente ameaçaram o trono dele. Filhos, 2 filhos dele ameaçaram o trono dele, ele matou. Antes que eles realmente ameaçassem, ele mandou matar. Política totalmente corrompida, roubos, corrupção, compra de títulos de nobreza, traições em geral. A moral estava corrompida, muito homossexualismo. Tem estudos que a maioria dos reis eram homossexuais, um ou outro que não era. Na época de Jesus, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, embriaguez, glutonaria, tudo, a moral corrompida, o sacerdócio caído, o sacerdócio corrupto, fazia tudo para o seu benefício. Era tão corrupto que na época de Jesus tinha 2 sumos sacerdotes. Sumo sacerdote primeiro e vice. Absurdo. Mas, para organizar as coisas, fizeram ter 2 sumos sacerdotes. Negociavam-se indicações, desvio de dinheiro, muita religiosidade. E nós podemos ver, isso eu estou falando da época de João Batista, nós podemos ver muita similaridade, você vai dizer, né? Similaridade com os tempos de Noé. A Bíblia diz que nos tempos de Noé estava desse jeito, né? Nos tempos de Noé estava desse jeito. Mas e hoje, como é que está? Está diferente disso? Está diferente do que eu falei? Eu creio realmente, amados, que o Senhor startou no Brasil algo muito grande. E eu tenho crido que é o avivamento da última hora. Eu não vou falar para você que essa geração vai ver o retorno de Jesus. Eu não vou afirmar isso para você. Mas os sinais são muito claros, são muito claros. E eu creio que esse avivamento da última hora foi startado no Brasil no Descende, agora no começo do ano. O Senhor preparou aquele ambiente na maior cidade do Brasil, que representa toda a nação. Se São Paulo parar, o Brasil para. E na cidade de Brasília, onde representa a política do Brasil. Se Brasília parar, o Brasil também para. E lá foi startado. E muitos estão crendo que depois desse último avivamento, será a segunda vinda do Senhor. E na primeira vinda do Senhor, como eu estava falando, João Batista, na primeira vinda do Senhor, o Senhor usou João Batista para preparar o caminho do Senhor. Todos sabem que João Batista, ele precisava preparar o caminho do Senhor. Esse foi o chamado dele. Então nós podemos entender que a igreja preparará o caminho do Senhor para a segunda vida. Quem que está comigo? João Batista preparou a primeira. O Senhor providenciou alguém para preparar a primeira vinda. Vai lá, João Batista. João Batista foi e preparou, e o Senhor veio. E a igreja vai preparar a segunda vinda. Nós vemos que João Batista, ele viu Jesus antes mesmo de nascer.
Ele percebeu a presença de Jesus antes mesmo de nascer. Então, como deve agir a igreja que representa João Batista da segunda vinda? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder agora à tarde. Amém? João Batista, ou melhor, a igreja que representa João Batista na segunda vinda, a igreja que vai preparar o caminho do Senhor. Será que o Senhor precisava que alguém preparasse o caminho para Ele na primeira vinda? Não precisava. Não precisava. E será que Ele precisa que alguém prepare para a segunda vinda? Também não precisa. Mas aprove a Ele nos usar a igreja, para isso. Então, a igreja que representa João Batista na segunda vinda, ela deve, em primeiro lugar, confiar no Senhor para andar na direção do Senhor. Amém? Estava lendo essa semana Deuteronômio. Eu e minha esposa temos uma leitura na sequência, né? E nós estávamos lendo Deuteronômio. Ela estava lendo e eu estava ouvindo. E aí Deuteronômio 2 mostra o início da caminhada do povo no deserto. É lá o início. O povo havia saído do Egito, havia enviado os espias, né? Moisés havia enviado os espias. Os espias já haviam voltado com aquela notícia de pavor. E daí, no Deuteronômio 2 ali, o Senhor começa a conduzir eles. E uma viagenzinha que demoraria 11 dias, segundo pesquisas, 11 dias, demorou 40 anos. 40 anos. Mas dá para entender ali no começo, no capítulo 2, já dá para entender por quê. O povo não entendia a direção de Deus. O povo estava ali no começo do capítulo 2, vocês vão ver que eles estavam dando 5 voltas já no Monte Seir. 5 voltas, aquela multidão de gente, 2 milhões de pessoas. 5 voltas, Deus para, olha para eles e diz: ei, para. Chega. Vocês já estão aí há 5 voltas dando em volta desse monte aí. Vai, segue por aqui. Não entendiam a direção de Deus, já não entenderam lá, quando tiveram medo, que enxergavam os homens lá de Canaã, gigantes, e não entenderam ali a direção do Senhor e estavam dando volta à toa. E isso acontece muito com a gente, amado. Nós temos a direção do Senhor, nós lemos a palavra. Nunca leia a palavra sem antes orar. Nunca. A Bíblia, ela não é um livro comum, ela é um livro espiritual, ela depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ela sim é um livro comum. Agora, com o Espírito Santo conduzindo, você vai entender. E nós muitas vezes não temos o entendimento da direção do Senhor. João Batista, ele entendeu a identidade dele no ventre. Ele entendeu a direção do Senhor no ventre. E ele demorou 30 anos para iniciar o ministério. Ele foi para o deserto e ficou um tempão lá no deserto. Um tempão lá no deserto. Ora, foi a direção que Deus deu para a vida dele. Deus deu aquela direção para a vida dele. E nós aí com uma quarentena aí de 60 dias, muitas vezes nos apavoramos. A direção de Deus fez com que João Batista ficasse no deserto pelo menos uns 15 anos. Então vamos entender a direção que o Senhor nos dá. Essa quarentena, ela é um tempo de preparação para o avivamento. Eu creio nisso, que é um tempo de preparação para o avivamento. João Batista, ele confiou
que o Senhor tinha para a vida dele algo muito grande. E ele foi para o deserto. Que confiemos também, amado. E nós temos visto vidas restauradas nesse tempo, vidas transformadas, pais voltando a ter relacionamento com filhos, filhos voltando a ter relacionamento com pais, casamentos salvos. Você já entendeu por que você foi confinado em casa? Já entendeu? Já 4 semanas que nós estamos confinados em casa. É porque dentro de casa, muitas vezes, a nossa autoridade em Cristo, ela é contestada. Muitas vezes, ela é confrontada. A sua fé sempre é colocada à prova por pessoas próximas, não é por pessoas distantes. As pessoas que estão próximas, as mais próximas, são as que mais contestam a nossa fé. A nossa santidade, ela é confrontada com o tempo de convivência. Se você não convive com aquela pessoa muito tempo, tudo bem, fica 1 semana, 2, 3, 4, 5 semanas. A nossa santidade sempre ela é confrontada, ela é questionada no tempo de convivência. Nesse tempo, nós devemos mergulhar mais em Deus, para sair desse tempo mais alicerçados em Deus. Amém? Em segundo lugar, como que deve agir a igreja que representa João Batista na segunda vinda? Deve se alimentar do Senhor e vestir vestes de justiça. Essa igreja deve se alimentar do Senhor e deve vestir vestes de justiça. João Batista, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, certo? Não importa o que a teologia diz. Alguns dizem que não era bem assim e tal, era outra coisa, enfim, não interessa. Nós nos alimentamos do Senhor, isso que interessa. E eu nunca vi um justo desamparado e nem um filho de um justo mendigar o pão. Palavra de Deus. Então, o que é que nós temos que receber para nós? Nós temos que entender que, se nós precisar de alimento, o Senhor vai nos alimentar. Se nós precisar de pagar as contas, cara, se você não crê em Deus para isso, quanto mais para a eternidade. Se você não crê que Deus vai te guardar nesse tempo com contas, com o que comer, com o que vestir, como é que nós vamos conversar sobre a eternidade? Como que nós vamos conversar sobre algo que é muito maior do que isso? Se o Senhor já deu o seu Filho, quanto mais as outras coisas Ele nos dará. Então nós temos que entender assim, nós temos sim que entender isso, que Deus vai nos alimentar. João Batista, ele vestia peles. A igreja do avivamento da última hora, ela deve vestir vestes de justiça. Vestes de justiça. Vamos começar a pensar mais naquele que sofre mais do que nós. Cara, se você olhar para o lado, você vai ver que tem muito mais gente, muita gente que sofre muito mais do que você. Muito mais pessoas que estão passando muito mais necessidade, muito mais problemas do que você. A igreja do avivamento da última hora, ela não vai poder olhar para o seu umbigo só não. Ela vai ter que olhar para fora. Ela vai ter que pensar no órfão, na viúva. Ela vai ter que pensar naquelas pessoas que estão na rua, aqueles indigentes, aquela prostituta que não tem o que comer. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de BH, que alguém se preocupou lá porque tinha um lugar lá de prostituição, uma rua,
que o pessoal que se prostituía lá não estava tendo o que comer. O que a igreja fez? Foi lá e levou comida, cara. Levou comida. Ora, elas não estavam podendo trabalhar. Elas estavam passando fome. Elas, eles, sei lá. Foi lá e levou comida. Isso é a igreja do avivamento da última hora. Não importa quem é. Como é que você olha para alguém? Se alguém olhasse para mim há 20 anos atrás, olhasse para mim, jamais ele ia dizer: olha, cara, em 2020 você vai estar pregando a palavra de Deus. Nunca. Como é? Quem somos nós para julgar alguém merecedor ou não merecedor? Nós podemos julgar, sim, necessitado ou não necessitado, isso sim. E julgando, sabendo que é necessitado, temos que ajudar, porque aquele que não faz o bem, sabendo que o deve fazer, peca. Igreja do avivamento da última hora vive assim: cuida do órfão, da viúva e cuida dos outros. Talvez a nossa preocupação é tanta com os nossos problemas, que nós não temos tempo para o Senhor mostrar para nós o que Ele quer que a gente faça. Talvez nós nos preocupamos tanto conosco mesmo, que nós não estamos tendo tempo de entender que o Senhor quer que nós preparemos o caminho do Senhor. Não entrou no nosso coração, não cabe na nossa mente egoísta, no nosso coração mau, que o Senhor quer que preparemos a segunda vinda. Valorizamos tanto as coisas desse mundo que não valorizamos a segunda vinda, a vinda dele. Mateus 22 conta que o rei fez uma festa, uma parábola em que o rei faz uma festa e convida muitas pessoas, e muitos não quiseram ir. Todos os que ele convidou não quiseram ir. Não quiseram ir. Daí o Senhor convidou outros, e os outros foram. Mas um entrou na festa que o Senhor promoveu, que o rei promoveu, entrou sem vestes nupciais, sem as vestes próprias. Mateus 22, 12. E aí chegou o rei e olhou todos aqueles convidados, olhou aquele amigo, aquela pessoa e indagou-lhe: amigo, como entraste sem as vestes próprias para as bodas? Ele foi direto no cara, o cara sentadão ali, achando que estava no lugar dele, e perguntou para ele: ei, como é que você entrou aqui sem vestes próprias? E o homem falou para ele: nada, porque o homem não tinha resposta. O homem não tinha resposta para dar para Deus, para dar para o rei. O rei falou: tirem-no daqui! Tirem-no daqui! Ele está sem vestes de justiça! Tirem-no daqui! Apocalipse, capítulo 19, 7 e 8, fala o porquê disso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A sua noiva está preparada para vestir-lhe. Foi providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa as vestes de justiça dos santos. Amado, você não vai entrar sem veste de justiça. Você vai correr em vão sem veste de justiça. Você vai passar todo esse tempo achando que a tua religiosidade te salvou.
das bodas do Cordeiro, você vai ser tirado. Tirem-o daqui! Tirem-o daqui! Talvez seja isso que o Senhor está fazendo, que o apóstolo Luiz Hermínio estava falando. Pessoas, líderes, que acham que estão no lugar de direito deles, mas não têm vestes de justiça, serão tirados. Corra, amado, corra enquanto é tempo. Vista vestes de justiça. Primeira Coríntios 13 fala que a justiça de Deus é amor, porque não se alegra com a injustiça. Então, a justiça de Deus é amor. Ela regozija-se com a verdade, nunca condena, nunca escraviza, mas sempre liberta. Porque quem se condena é a própria pessoa. A justiça de Deus não condena ninguém. Aquele que crê está salvo, aquele que não crê está condenado. Mas a justiça de Deus, ela não condena ninguém. A justiça de Deus é perdão. Então por que julgamos? Justiça de Deus, vestes de justiça. Pessoalmente, a graça já te alcançou, amado. Você já é salvo. Sabe, não depende de você, depende do que Jesus já fez. Mas lute para se vestir com vestes de justiça, para que na hora derradeira não aconteça como diz a parábola dos bodes e das ovelhas. Ah, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz tanta coisa em teu nome. Afastai-vos de mim, vós os que praticai a iniquidade. Vista-se de vestes de justiça, amado. Em terceiro, nós devemos entender que a sua identidade, ou melhor, nós devemos entender que a nossa identidade, a identidade da igreja, do avivamento da última hora, ela deve entender que a sua identidade em Deus, como é a sua identidade em Deus? Ela deve entender a sua identidade em Deus. João capítulo 3, João Batista está batizando, e vem um discípulo dizer para João Batista: olha, Jesus e os apóstolos lá estão batizando, estão lá batizando. João Batista estava lá batizando e o cara lá que tu fala aí, está lá batizando pessoas. Até agora só você que batizava, que história é essa? Mas João Batista diz: eu sempre falei para vocês que eu não sou o Cristo, mas eu sou o precursor. Convém que ele cresça e que eu desapareça. Convém que eu desapareça e que ele cresça. É isso que é identidade em Deus. Amados, muitos convidam, muitos evangelizam, convidando pessoas para vir na igreja. Está na hora de nós evangelizarmos sem esperar nada, simplesmente evangelizarmos. Que as pessoas vão ir para uma igreja, vão, porque o Espírito Santo vai conduzir. Se for aqui, melhor ainda, porque aqui nós sabemos que elas vão ter acompanhamento, vão ter palavra, vão ser tratadas com honra, como o nosso pastor sempre fala.
Mas se não for aqui, amém, glória a Deus. O que nós temos que fazer, o que a igreja do último avivamento, do avivamento da última hora tem que fazer é evangelizar. Sem esperar, simplesmente falar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que nós somos a igreja triunfante. Se você leu o versículo, você vai ver Paulo dizendo que nós somos igreja triunfante. Mas e João Batista triunfou? Ele declarava a vinda de Jesus. Mas será que ele triunfou? João Batista perdeu a cabeça, amado. João Batista morreu com a cabeça numa bandeja. Ou melhor, ele morreu antes, né? E depois a cabeça dele foi para a bandeja. Perdeu a cabeça por Jesus. Muitas vezes nós não evangelizamos porque ficamos pensando, o que vão dizer de nós? No meu trabalho, na minha escola, no meu círculo de amizades, na minha parentela. Eu já enchi tanto os meus parentes, já falei tanto desse Jesus para os meus parentes, já falei tanto que eles já estão... Perca a cabeça, amado. Perca a cabeça por Jesus, porque é a última hora. Então não importa se vão falar de você, vão gozar de você, vão achar ruim você estar falando. Fale com amor. Devemos evangelizar em tempo e fora de tempo, com amor, com graça. Ore a Deus, peça graça a Deus para falar para as pessoas do amor de Deus. E evangelize. Então, a igreja ela deve entender a sua identidade em Deus. Temos que ser evangelistas. João Batista era a voz do que clama no deserto, que Isaías havia falado, que viria a voz do que clama no deserto. João Batista era a voz do que clama no deserto, né? Era a voz do que clama no deserto. Se João Batista era a voz do que clama no deserto, quem clamava no deserto? João Batista era a voz somente. Então quem clamava no deserto era o próprio Yeshua. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus clamando no deserto. Levantou a sua voz na boca de um homem, João Batista. Levantou a sua voz na boca de um homem lá no deserto, para que aquele homem falasse: arrependam-se, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Era o que João Batista clamava. Jesus está vindo. Era o que João Batista clamava, mas ele era somente a voz. E hoje nós, igreja, somos a voz. A igreja do avivamento da última hora é a voz do que clama no deserto. Nós, igreja da última hora, nós devemos clamar. Nós devemos entender voz de quem nós somos. Entender a nossa identidade em Deus, quem nós somos. Nós devemos receber esse encargo com alegria e clamar que Ele vem, clamar que Ele vive e clamar que Ele vem. Declarar às pessoas: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Porque nós somos a voz de Jesus, a voz de Yeshua, a voz do que clama no deserto. É o que nós somos.
Fica em pé, amado. Aleluia. Meu Deus, pastor, já é quase 18 horas. Vamos emendar. Aleluia. Lucas capítulo 1 conta que João Batista encontrou Jesus antes do nascimento. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de Maria, no ventre da mulher. Lembra no início? Mulher representa a igreja, lá em Isaías que nós lemos. Mulher representa a igreja. Então João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro da mulher, dentro da igreja. Seja cheio do Espírito Santo, amado. Aqui em igreja, onde você estiver, com o teu marido, com a tua esposa, na tua casa, seja igreja. E se encha do Espírito Santo lá, na igreja, para que você possa sair e evangelizar o mundo, nesse avivamento da última hora. Encha-se do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, amado. Amanhã é segunda-feira. Amanhã você vai encarar o trabalho, vai encarar a escola, vai encarar os parentes, a família, vai encarar as contas, vai encarar tudo. Amanhã você precisa encarar. Então encha-se hoje. Encha-se hoje do Espírito Santo. O Senhor diz que Ele não vos deu o espírito de covardia, mas Ele vos deu o espírito de ousadia. Ousadia. Seja cheio do Espírito, amado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo essa tarde. Seja cheio. Busque Ele. Busque Ele. Busque Ele. Seja cheio do Espírito Santo nessa tarde. Busque a presença dEle. Busque o enchimento dEle. Sim, João Batista, na barriga de Isabel, ele percebeu a presença de Jesus chegando em Maria. Ele se encheu do Espírito Santo lá dentro. Ele não tinha nem nascido ainda. Quem sabe você está aí parado. Você nem nasceu evangelista ainda. Você nem é a igreja do avivamento da última hora ainda. Mas quem sabe você hoje será. Quem sabe você hoje nascerá. Quem sabe você se encherá do Espírito Santo. Hoje, agora. Dentro desse ventre que é a igreja. E você poderá sair declarando, preparando o caminho da volta de Jesus, preparando o caminho da segunda vinda, da vinda derradeira, onde não teremos mais chance, onde será definitivo, onde mais nada acontecerá. Sim, amado, você precisa, eu preciso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder vencer. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder continuar, para andarmos mais uma milha. Chei candalaraba soriande laramas. Chei. Show candariba laraba soriande laramas. Oh Espírito Santo. O Espírito da verdade, doce Espírito Santo, toca as nossas vidas hoje, Espírito Santo. Toca as nossas vidas hoje, Espírito Santo. Enche-nos, prepara-nos, prepara-nos, prepara-nos. Aleluia. Chocande, charabato, riande, larabase, oriande, laramas. Os céus e a terra unidos outra vez.
Os céus e a terra unidos outra vez, como no jardim. Como será o som dos céus? Revela-te a nós. Como será o som dos céus? E como será o som dos céus? Revela a nós. E como será o som dos céus? Revela a nós. Os céus e a terra unidos outra vez, como no jardim. Os céus e a terra unidos outra vez, como no jardim. Seus olhos e achei o fogo, contemplando a sua face eu vi o leão, adorando o filho eu encontrei o pai. Eu olhei nos seus olhos e achei o fogo, contemplando a sua face eu vi o leão, adorando o filho eu encontrei o pai. Ele virá, ele virá. Eu olhei nos seus olhos e achei o fogo, contemplando a sua face eu vi o leão, adorando o filho eu encontrei o pai. Ele virá, ele virá. Eu olhei nos seus olhos e achei o fogo, contemplando a sua face eu vi o leão, adorando o filho eu encontrei o pai. Ele virá, ele virá. Aleluia! Espírito Santo, nós agradecemos a Ti, porque Tu nos fortalece, Tu nos renova. A cada manhã, as Tuas misericórdias, Pai, elas se renovam na nossa vida. E nós podemos contar com o Teu fortalecimento, Espírito Santo. Nós entendemos, sim, que nós devemos preparar o caminho do Senhor. Sim, nós entendemos. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos dá a direção. Nos mostra como fazer. Nos dá vestes de justiça. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós sim somos a igreja do avivamento da última hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos passar para o pastor aqui que já continua, né, pastor? 18 horas já. Glória a Deus. Declare isso para o teu Deus, declare para Ele. Eu e você.
irmão que está aí do teu lado. Segura bem forte aí na mão dele. Quando nós estamos conectados através de Cristo, estamos conectados ao Pai. Entendemos que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Senhor, mas também aqui na terra, em unidade com os nossos irmãos, em uma só voz, nós avançamos com o reino de Deus e mudamos os ambientes onde nós vivemos. Você e esse querido irmão e essa querida irmã que está aí do teu lado, vocês juntos podem mudar a história da nação brasileira. Juntos clamamos pelo Brasil, dizendo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos o tempo em que estivemos disputando um com os outros. Perdoa-nos o tempo em que estivemos preocupados com as nossas placas denominacionais. Perdoa-nos o tempo em que ficamos vendo quem é que tem mais unção do que o outro, quem é que tem a composição, a canção mais bonita. Não, nós não somos competidores, nós somos companheiros no reino de Deus. E nós vamos avançar